Oi, pessoal, tudo bem? E aí, vocês ficaram mais curiosos para saber sobre como as vacinas são feitas? Nos últimos vídeos, a gente tem falado um pouco sobre a importância das vacinas e também sobre a vacina perfeita. Mas e aí, como que a gente desenvolve uma vacina? Quais são as ideias que a gente precisa ter, os passos que a gente precisa seguir até chegar no produto final e essa vacina chegar para todos nós? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como as vacinas são desenvolvidas e todo esse processo. Se interessou? Fica aí que tem bastante coisa legal hoje. O processo de desenvolvimento de uma vacina, ele envolve uma série de etapas. A primeira delas passa pela identificação do que a gente chama de alvos vacinais no agente de interesse. O que é esse agente de interesse? É o micro-organismo que causa a doença que a gente está pesquisando. Pode ser um vírus, uma bactéria ou outra classe de micro-organismo associado ao desenvolvimento de doenças. Para isso, a gente precisa reunir alguns aspectos importantes. Na verdade, a gente precisa associar ferramentas muito importantes. Hoje, na verdade, já há um tempo, nós temos utilizado ferramentas de bioinformática, ou seja, nós temos usado o computador e todo o potencial que eles têm para ajudar a gente nessa predição, ou seja, em tentar identificar, sem fazer nenhum tipo de experimento em laboratório, mas eventualmente com base em outros resultados, quais os alvos são mais interessantes no nosso agente de interesse, no nosso micro-organismo. Então, hoje, por exemplo, usando os computadores, a gente pode simular interações entre determinados receptores, que são a fechadura que fica lá nas nossas células, e a chave, que é esse agente etiológico, é esse alvo que a gente quer buscar. E a partir daí, buscar aqueles com maior ou melhor potencial de ativar a nossa resposta imune, que é justamente a resposta de defesa do nosso organismo. E o que a gente tem de tecnologia associada nesse sentido, além da parte computacional? Se vocês forem lembrar no vídeo anterior sobre a vacina ideal, eu falei um pouquinho para vocês sobre as etapas de desenvolvimento da vacina. Então, de uma forma bem simplista, a vacina envolve duas etapas principais: um estágio pré-clínico e outro estágio clínico. No estágio pré-clínico, nós temos, além da possibilidade de usar essas ferramentas computacionais para acelerar o processo de desenvolvimento das vacinas, nós temos também os testes em células e em animais normalmente utilizados para esse fim, como camundongos e, eventualmente, primatas não humanos, como os chimpanzés, por exemplo. A partir do momento que nós temos essa etapa muito bem resolvida, ou seja, também temos o envolvimento ou a pesquisa em diferentes faixas etárias, ou seja, com crianças, com jovens, adultos, com as pessoas idosas, com as gestantes, com os portadores de imunodeficiência, enfim, é um número muito complexo, né, ou uma quantidade de fatores que influenciam diretamente na resposta à vacina e também na avaliação de risco e na possibilidade eventual de efeitos colaterais em decorrência do uso dessa vacina. Então é por isso que por vezes essa fase de ensaio clínico ela pode demorar um pouco mais. A quantidade de pessoas envolvidas em suas diferentes faixas etárias. Um outro aspecto importante também é que a gente precisa tentar fazer uma testagem com também pessoas de lugares diferentes do mundo, porque a resposta imune ela também pode ser influenciada pela etnia, pelo local onde a gente vive, e isso também precisa ser testado. Fato é que, normalmente, esses ensaios clínicos de desenvolvimento de vacina, que serão distribuídas mundialmente, eles são feitos em diferentes países no mundo todo. Existe uma diferença muito importante entre o uso ou registro emergencial de uma determinada vacina e o registro em definitivo. Como o próprio nome sugere, o registro emergencial ele serve para atender uma demanda específica, como aconteceu na pandemia, por exemplo. Havia uma urgência grande em tentar controlar o avanço da doença e justamente por isso ele foi liberado. Mas não significa dizer que a liberação emergencial, a vacina é insegura. Muito pelo contrário, ela já foi testada, mas o processo de utilização na população como um todo, ele é acelerado sob condições
específicas. E o que acontece quando ocorre a liberação definitiva? Então, para a liberação em definitivo, significa dizer que essa vacina passou por todas as etapas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa clínica, para avaliação da eficiência e também da segurança dessa vacina. E além disso, que todas essas etapas que têm que ser devidamente documentadas, elas têm que ser aprovadas pelos comitês de ética específicos e também atender o que as agências reguladoras exigem. Aqui no Brasil, a agência reguladora é a Anvisa, mas existem, seja nos Estados Unidos, na Europa e outras regiões do mundo, outras agências reguladoras que podem ter critérios um pouco mais ou um pouco menos estritos. Essas agências reguladoras, elas são fundamentais no processo de aprovação dessas vacinas, como também de outros medicamentos. Por quê? Elas partem de princípios importantes, técnicos, que identificam ou avaliam condições sanitárias de produção dessas vacinas, bem como a efetividade e a segurança dessas vacinas. Sob quais aspectos? Se essa vacina pode induzir algum tipo de alergia, se ela pode resultar numa doença secundária, e tudo isso é feito com base na análise e na apresentação dos resultados feitos na fase pré-clínica, mas principalmente na fase clínica de desenvolvimento dessa vacina. Então, essas agências reguladoras, elas têm um papel fundamental, né? Porque a gente parte do princípio que a partir do momento que uma vacina ou um medicamento ele foi aprovado por essas agências reguladoras, isso significa dizer que ele atendeu a todos esses critérios e, portanto, é segura para ser administrado em nós. Essa etapa da aprovação nas agências, ela é muito importante. Mas o processo não termina aí. A partir do momento que as vacinas começam a ser administradas para a população como um todo, seguem os acompanhamentos de, eventualmente, a apresentação de efeitos adversos, eventualmente, a ocorrência de alguns aspectos que não foi observada nos ensaios clínicos, o que é raríssimo, e isso se dá principalmente pelas pessoas que, ao receberem a vacina, apresentam reações adversas inesperadas ou que não foram detectadas ao longo do ensaio clínico. Mas, como eu disse, esses são casos extremamente raros, porque normalmente os ensaios clínicos envolvem não só em número, como também em diversidade de pessoas em faixas etárias em condições clínicas diferentes, e isso minimiza a possibilidade desses efeitos que não foram detectados. Então, o serviço público de saúde, em conjunto com o serviço também privado, eles são essenciais para falar, olha, tal pessoa recebeu vacina X e teve esse problema. Então, imediatamente, as agências reguladoras são notificadas, assim como os fabricantes da vacina, e esses casos eles são colocados sob investigação. Se o número de casos ele começa a aumentar, a tendência é que tanto a vacina ou o medicamento, a administração dele seja imediatamente suspensa até que os aspectos que levaram, né, essas pessoas a procurarem o serviço de saúde sejam completamente esclarecidos. Então, além de todo o processo regulador, as agências elas entram também num aspecto de uma proteção adicional para a população como um todo. E aí vocês podem estar pensando, tem algumas vacinas que todo ano a gente tem que tomar uma vacina diferente. Exemplo clássico, a vacina da gripe. E vocês devem ter acompanhado aí algumas notícias na TV ou mesmo na internet que tentam ajudar a gente a entender por quê. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco que alguns micro-organismos eles têm uma capacidade de sofrer mutações, modificações, o que torna mais difícil o nosso sistema imune, o nosso sistema de defesa identificar isso e montar uma resposta efetiva. O vírus da gripe é um desses exemplos. Ele sofre mutações periódicas e aí a gente sempre recebe vacina com base nas cepas que estavam circulando no ano anterior. E isso vai fazendo com que a vacina seja periodicamente atualizada. Isso não acontece para outros micro-organismos. Ah, então por quê? Para gripe eu preciso tomar vacina todo ano e para Covid
a gente está caminhando para essa mesma direção, e por que para outras, como por exemplo, febre amarela ou hepatite B, eu preciso tomar uma única dose, ou uma dose a cada 10 anos, ou dependendo da sorologia? Bom, porque como eu disse, isso é completamente dependente do tipo de micro-organismo. Existem micro-organismos com maior capacidade de mutação, que vão demandar vacinas num período menor de tempo, que elas sejam modificadas. E da mesma forma que em casa o seu computador de vez em quando ele precisa de uma atualização, algumas vacinas também precisam passar por essa atualização. Então, para que a gente tenha a nossa proteção, para que ela fique em dia, a gente precisa dessas vacinas atualizadas. Além dessa questão de algumas vacinas precisarem de atualização com uma frequência maior do que outras, a gente ainda tem um outro aspecto quanto ao o que a gente chama de plataforma vacinal, ou seja, a forma com a qual essas vacinas são desenvolvidas. Então nós temos hoje como as plataformas vacinais principais as inativadas, as atenuadas, aquelas de proteína ou de subunidade, as de RNA, as de vetores, que são as principais. Cada uma dessas plataformas vacinais, ela possui peculiaridades quanto ao seu desenvolvimento e complexidade de armazenamento e de transporte. Eu citei no vídeo da vacina perfeita, por exemplo, que as vacinas de RNA, embora elas tenham grande efetividade quanto à proteção, elas têm um problema quanto ao transporte e ao armazenamento. O que dificulta, por exemplo, que populações que vivem em áreas remotas possam ser devidamente imunizadas com esse tipo de vacina. Justamente por isso que as pesquisas para buscar plataformas vacinais distintas, e é exemplo do que nós falamos no vídeo anterior, se aproximar da vacina perfeita, elas são tão importantes para que elas possam se adequar quanto às necessidades de transporte e de administração para a população, podendo atingir, podendo imunizar mesmo aquelas pessoas que vivem nos lugares remotos, com pouquíssima estrutura, mas que ainda assim elas serão efetivamente protegidas. Bom, pessoal, quando a gente fala de vacina, a gente está falando majoritariamente de confiança. Você já parou para se perguntar que até bem pouco tempo, sempre que tinha as campanhas de vacinação, você ia até o posto de vacinação, sem sequer saber de onde veio aquela vacina, para que serve, mas você ia se vacinar porque as vacinas são importantes, porque elas efetivamente salvam vidas. O que mudou nesse meio tempo? As vacinas deixaram de ser seguras? As vacinas deixaram de ser efetivas? A resposta é um duplo não. Elas não deixaram de ser seguras e elas não deixaram de ser efetivas. O que acontece hoje, ao contrário do que acontecia há pouco mais de 5 anos, por exemplo, é que hoje, em decorrência dessa grande conectividade das redes sociais, dos aplicativos de mensagem instantânea, a gente infelizmente tem um grande compartilhamento das famosas fake news. E qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode publicar um vídeo do nada dizendo que é um médico, que é um cientista, que é um pesquisador e apontando falhas graves em determinada vacina. Mas e aí? O que a gente pode fazer nesses casos? Como que a gente pode identificar se aquela informação é verdadeira ou se ela é falsa? No Brasil, nós temos vários sites que te permitem identificar se uma informação é verdadeira ou falsa. Não somente sobre o uso de vacinas, como medicamentos para tratar determinadas doenças, ou mesmo informações como um todo. Então, pessoal, é muito importante que antes de compartilhar essas informações, você busque esses sites, coloque lá essa informação que você recebeu e verifique se ela é de fato verdadeira ou não. Então, o que seria um local ideal para eu poder buscar essas informações, além desses sites que fazem verificação de fake news? Buscar a fonte. Normalmente essas fake news elas vêm associadas a manchetes como: eles não querem que você saiba tal coisa. Tal médico descobriu uma solução milagrosa. Cuidado, você vai virar um jacaré. Ou coisas do tipo. Sempre que você ver, ler ou ouvir uma informação ou uma manchete dessa forma, cuidado, tem grandes chances disso ser uma fake news. Ok, então como é que eu faço? Um estudo publicou tal resultado.
Qual é o estudo? Como chama? Em qual revista eu encontro? E quando eu digo revista, pessoal, eu não estou falando dessas revistas de circulação na banca de jornal ou que a gente lê pelo aplicativo. Eu estou falando de revistas científicas. É uma revista científica respeitada? O que é uma revista científica respeitada? Ela é revisada por pares, ou seja, outros cientistas no mundo leram aquilo que a pessoa está publicando e depois de uma série de perguntas e de tentativas de entender se está tudo correto, esse artigo é publicado. Ah, mas como que eu faço isso? Se essa matéria que diz que uma determinada vacina vai fazer mal, foi publicado um estudo, qual é o estudo? Onde está o estudo? Deixa eu ver, eu quero ler o estudo. Então tenham cuidado. Tenham cuidado quando isso vem de sites muito específicos, quando não é divulgado pela grande imprensa. Cuidado com aquelas notícias que tentam tratar esse tipo de informação, especialmente associado à vacina, como um grande problema, que tratam essas informações associadas à vacina como algo que vai prejudicar a saúde. Nem de longe as vacinas têm esse intuito. Nem de longe as vacinas, diante de todo esse processo de desenvolvimento, elas terão como resultado prejudicar. O objetivo principal das vacinas é proteger. É evitar que você, sua mãe, seu pai, seus irmãos, namorados, marido, mulher, filhos, eles sejam hospitalizados e que eventualmente eles possam morrer dessa doença. Então, se você quer o bem daqueles que você gosta, vacine-se. Fale para essas pessoas se vacinarem também. Quanto mais pessoas na nossa sociedade estiverem protegidas com as vacinas, menores as chances dessas doenças circularem e, consequentemente, menores as chances de você perder um ente querido porque não se vacinou. E aí, pessoal? Gostou do vídeo? Achou interessante? Bom, então você já sabe. Basta clicar no sininho aqui embaixo, se inscrever nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.